trouxe um tema diferente para vocês hoje. A espiritualidade me intuiu trazer um tema voltado para esse feriado que nós estamos vivendo, né, da Semana Santa, onde nós tivemos a Sexta-feira Santa. Até a minha intenção era ter trazido ontem esse vídeo, tá? Até deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Para quem não me conhece, meu nome é Daisy, trabalho com tarô, baralho cigano, oráculos e mesas radiônicas. Aqui o canal é virado para tiragens coletivas, gratuitas, intuitivas, tá? Então é necessário sempre você adaptar para o seu caso, tá? Como são muitas energias, são muitas realidades, a gente tem que ter um certo filtro quando se tratam de tiragens coletivas, saber adaptar ao nosso contexto, e aquilo que não serve pode ser mensagem para outra pessoa, tá? Então não força, não coube aí no seu momento, não fechou, escolhe outra opção, tá? Pode ser para complementar. O tema de hoje vai ser o que precisa morrer dentro de mim para que algo novo nasça. Tá? O que eu preciso, qual é a dor que eu preciso me livrar, qual é o padrão tóxico, repetitivo, né? Qual é a crença limitante que é necessário mudar para que algo novo renasça. Então nós teremos 5 cartinhas, tá? E depois nós vamos abrir, desmembrar mais com o baralho cigano ou com o baralho de dama da noite, tá bom? Então se conecta aqui comigo. Para quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho para novas notificações. Aqui nós não falamos de um tema só em específico, nós trabalhamos vários temas, várias temáticas, tá bom? Deixe o seu like no vídeo, gente, é muito importante, então já deixa agora para não esquecer, isso é importante para o canal, ajuda o canal a crescer, a chegar até mais pessoas, a levar a mensagem da espiritualidade até mais pessoas, tá? E vamos começar então. Aqui nós temos na opção número 1, um citrino. Na opção número 2, uma amazonita. Na opção número 3, uma ametista. Escolha com tranquilidade, escolha com calma, leve o tempo que você precisar, mentalize, veja com qual cristal você se conecta melhor. Se precisar, pausa o vídeo, tá bom? E nós vamos começar então com a opção número 1, o citrino, tá? Então traz aí a sua energia para a mesa, mentaliza aí seu nome completo, sua data de nascimento, seu endereço, tá? Hoje Dona Dama da Noite falando conosco sobre o que é necessário mudar na sua vida, para que é necessário morrer para que algo novo nasça. Vamos lá, traz a sua energia aí para a mesa. Aqui caiu o 7 de ouros, mas eu vou levar em consideração a mensagem do 7 de ouros, mas como eu ainda não cortei, eu não vou usar essa carta. Se ela tiver que voltar, ela vai voltar novamente. Se tiver que sair em algum momento da tiragem, ela vai aparecer novamente. Tá? Então aí, 5 cartinhas. Vamos começar com o que é necessário morrer para que algo novo nasça. Vou pegar bem aqui no meio. 9 de ouros. Então, pessoal, 9 de ouros aí, trazendo uma mensagem para nós sobre materialismo, tá? Aqui pode estar falando de um foco excessivo em questões materiais, muitas vezes deixando de apreciar, né, as coisas boas da vida, tá? Porque é o aspecto sombra dessa carta. Essa carta fala em abundância, fala em prosperidade, fala em colher os frutos do seu trabalho, dos seus esforços, em desfrutar bons momentos, né? De estar aproveitando os bons momentos da vida. Tá? E como aspecto sombra, vem nos falar sobre o foco excessivo em posses, em coisas materiais, tá? E de a gente estar negligenciando com o lazer, com a família, com as coisas boas, com o desfrute de tudo isso que se almeja, de tudo isso que se alcançou, né? Ou estar muito focado na busca dessas coisas e não apreciar os bons momentos, as pessoas, ou até desfrutar dessas coisas, porque muitas pessoas são tão apegadas ao material que mesmo adquirindo muitas vezes as coisas, não desfrutam com medo da perda, com medo de não ter amanhã, e aí ficam naquela sobrecarga de correr mais e mais e mais atrás das coisas. Aqui também fala, tá? Numa situação assim, ó, não quer dizer que você tenha muito, né? Ah, eu já alcancei o patamar, não, mas eu não alcancei ainda. Mas fala justamente disso, de você estar sempre buscando as coisas materiais e deixar de aproveitar os bons momentos, a família, aquela pessoa querida às vezes do seu lado, tá?
que está precisando de uma atenção. Aqui fala também de um excesso, tá? De apego à beleza, à aparência, a status, a glamour, tá? De muitas vezes valorizar apenas a superficialidade, olhar apenas para o superficial, não olhar o profundo das pessoas, das coisas, das situações, literalmente aproveitar a paisagem ao longo de uma viagem, tá? E o medo da perda, né? Uma obsessão muito grande, desde não poder envelhecer para muitas pessoas, né? Porque para muitas pessoas, algumas pessoas são muito vaidosas, não querem envelhecer, não aceitam o envelhecimento, estão sempre na busca excessiva de uma aparência física melhor, da melhor roupa, da roupa da marca, né? Coisas superficiais, tá? Adapte para o seu contexto, como eu falei desde o início, seja o excesso, por exemplo, pessoa que tem um cuidado excessivo, demasiado com a aparência, seja na questão física, seja na questão apenas de beleza, o que for, né? Como eu falei desde o início da tiragem, é uma adaptação ao seu contexto. E o que o 9 de ouros nos traz como conselho? Para você valorizar e se permitir desfrutar da sua própria companhia, da companhia das pessoas que você ama, das pessoas com quem você convive diariamente, dar valor a essas pessoas, ter gratidão, tá? Saber se disciplinar, tá? Entender que a grande riqueza que você tem na vida são as pessoas, são os momentos que você vive, o valor que você dá às pessoas, se conectar um pouco mais com a espiritualidade, né, para reduzir um pouco esse excesso de materialismo, né, então de estar se espiritualizando um pouco mais, tá, de trabalhar em si uma busca, trabalhar em si um bem-estar interior, se permitir desfrutar de bons momentos, desfrutar daquilo que você almejou, daquilo que você conquistou, né, das pessoas à sua volta que contribuem, né, diariamente com essa sua jornada, né, mesmo que você não tenha alcançado ainda o patamar que você tanto quer, aproveitar e ser grato pelos pequenos momentos, pelas pequenas coisas do dia a dia, tá? E o que está sendo transformado dentro de você? É a segunda pergunta, são 5 perguntas que nós estamos trabalhando hoje, tá? O que está sendo transformado dentro de você, né? O que além da questão material, tá? Aqui eu tenho o As de Paus, são as paixões, né? O As de Paus, ele nos fala muito das paixões, dos novos ciclos, tá? Se trata também, o 9 de Paus, ele nos traz a 9 de Paus, o As de Paus, desculpa, gente, tá? O As de Paus, ele nos traz, assim, uma energia impulsiva, né? Que daí nos lembra de ter coragem, de ter criatividade, né? De ter coragem, de ter criatividade para o início, né? O que está sendo transformado dentro de você? A coragem, né? Para o início de um novo ciclo, para se dedicar mais às suas paixões, que a gente vinha tratando aqui no 9 de ouros, né, de se dedicar a fazer coisas que você gosta, desfrutar do seu tempo. Então aqui o As de Paus é essa carta que traz esse impulso, essa energia, tá, para que você esteja iniciando aí um ciclo onde você aproveita mais, desfruta mais, tanto do prazer com relações de amigos, amorosas, familiares, né? Um novo ciclo, tá? O que está sendo transformado dentro de você é uma energia, tá? Para aproveitar mais as coisas que você gosta, porque aqui no 9 de ouros, aqui no lado sombra, nos trouxe essa demasia do apego material, né? Essa demasia do apego à imagem. Cada um dentro do seu contexto deve saber adaptar aí para si, tá? E aqui vem essa energia de aproveitar, de desfrutar, de viver, né? Então, o que está sendo transformado dentro de você é essa energia de viver, né? Não apenas correr atrás, mas viver mais, aproveitar mais, né? Com as pessoas que você ama, com os amigos, com as pessoas que fazem parte da sua jornada, com você mesmo, com você mesma, né? Porque aqui a gente tem pessoas que cuidam excessivamente da aparência, assim como nós temos pessoas que trabalham e acabam não cuidando de si, né? Acabam não cuidando da sua aparência, tá? Ali no 9 de ouros a gente tem o apego excessivo a coisas materiais ou superficiais, né? E aqui no As de Paus, né, a gente tem essa energia, essa coragem, tá? De viver a vida com mais paixão, tem essa energia,
muito forte, abundante. O que a gente tem de cuidado aqui no As de Paus? Cuidar com excesso de impulsividade, com excesso de entusiasmo, com falta de direcionamento, com não ter foco, né? A pessoa passou a vida em uma vida, né? Um período muito grande da vida dedicada a buscar, trabalhar, né? E aí quando para, quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então ter um certo cuidado, uma disciplina. Pode ver aqui, ó, que as coisas meio que saem, né, do controle, ela não sabe por onde começar primeiro, né? Aqui ela tá sem rumo, entende? Então a gente trata no As de Paus disso, tá? Desse descontrole, querer fazer tudo ao mesmo tempo, né, das suas paixões, daquilo que está cheia de ideias aqui e sem direcionamento, tá? Então o que está sendo transformado dentro de você é essa energia de ação, de aproveitar mais a sua vida, de aproveitar, desfrutar mais com as pessoas que você ama, mas tem que ter um certo cuidado aí para não se perder, né, nos excessos, na impulsividade. Agora vamos para a questão número 3. Ressurreição interna. O que está pronto para renascer dentro de mim? Ou dentro de você, no caso, né? Vamos pegar uma cartinha daqui. O 4 de Paus, tá? Então, se aqui a gente falava de uma falta de direcionamento, aqui a gente começa a falar sobre uma estruturação para viver tudo isso, né? Aqui a gente tá com uma energia de Paus, então muita paixão renascendo. Aí não diria nem, não me surpreenderia nem se não fosse paixão até nas relações amorosas, mas aqui é um contexto geral, tá? Mas pode ser que para algumas pessoas aí se encaixe em questões amorosas, né? Muitas pessoas apenas trabalham, vivem pro cotidiano aí, né, para busca, correndo atrás da máquina, né, que muita gente fala, e acaba não vivendo as suas paixões, né? Então aqui a gente fala da estruturação, da celebração da conquista, né? Esse despertar para uma confiança interior, para o que está à sua volta, ó. Aqui é uma festividade, né? A comemoração entre pessoas. Então a gente está aqui falando que está renascendo dentro de você é a alegria, é a felicidade, tá? É essa estrutura de pessoas, de interação com pessoas, tá? Então uma alegria muito grande, tá? Renascendo dentro de você, podemos estar falando aí com pessoas que estavam mais introspectivas, tá? Pessoas, como eu falei desde o início, que estavam procurando alguém na área amorosa, que podemos ter aqui nesse As de Paus aqui um recomeço, uma conexão com alguém, uma nova paixão, pode ser com pessoas, pode ser com atividades, e aqui nós temos a ressurreição da alegria, da vitalidade, tá? Muito positivo, um aspecto muito positivo, trazendo aí pelos arcanos de Paus, tá? Agora vamos para a questão 4. Do silêncio ao despertar, o meu momento de espera. O que você estava num momento de espera, ali aguardando, né, calado dentro de você e que está vindo à tona para você neste momento. Como essa cartinha ela ficou aqui louquinha para sair, eu vou escolher ela. O louco, a libertação. Muita gente podia, como eu falei ali, ó, fecha perfeitamente com a nossa tiragem, tá? Aguardando o momento de se libertar, né, do excesso de preocupações, porque o louco ele começa uma nova jornada, um pouco despreocupado, né? Um pouco não, muito despreocupado, sabe que vai enfrentar muitas coisas, então são novas lições, é um novo ciclo de vida, é um novo ciclo de interação com pessoas, é um novo ciclo de libertação mental, espiritual, material, né? Por que material? Porque você se liberta daquela amarra que te prende a buscar apenas o material e você começa a viver as suas paixões, interagir com pessoas, viver de fato. Então aqui muita gente começando a realmente viver. Agora, libertação e cura. O que soltar para florescer? Mais uma vez aqui, tem uma cartinha louca para sair. Agora vocês vão voltar, porque agora é a 5ª carta. Então vamos lá. O Pajem de Copas. O Pajem de Copas. Se libertando dos apegos, fechando ali como quando a gente iniciou aqui, né? Com o Pajem de Copas, vem com uma nova paixão, vem com um entusiasmo, vem esse florescimento, tá? Então se libertando daquelas amarras, daquelas prisões que antes estavam ali
atrapalhando você. Então, muita gente aqui dessa opção, passando por uma transformação interna muito grande, no sentido de deixar ir aquele excesso de materialismo e se entregando mais às suas novas paixões, né, com as novas, se conectando, né, com novas emoções, trazendo uma energia até emocional melhor, né, um florescimento, tá? Através do desapego, né, trazido pelo o louco, trazido lá pelo 9 de copas, pelo aspecto sombra dele, né, da libertação, da dependência da materialidade para que você possa de fato viver, porque muitas vezes a gente fica nessa situação, né, eu preciso ter dinheiro para ser feliz, eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma moto, eu preciso ter uma casa, caso a gente, né, ainda fica naquele contexto de que realmente quem é que consegue viver sem ter um teto, uma casa, né, mas aquela dependência absurda, né, do materialismo, ou a dependência absurda de questões físicas, um exagero, esses exageros materiais, tá, gente? E aqui, apenas contextualizando para outras situações, tá, onde a gente tem as questões físicas, né, o apego excessivo ao corpo, à aparência, né, a gente também está falando de se amar, de amar a si mesmo, do amor próprio, né, de compreender que você não depende de ter um corpo perfeito, esteticamente alinhado ou não envelhecer para ser feliz. Você vive cada etapa da sua vida, você vive o dia a dia, né, com mais harmonia, como eu falei desde o início, aproveitando a paisagem da viagem, tá bom? Então vamos apenas aqui trazer com o baralho cigano uma contextualização um pouquinho maior sobre essas 5 questões aqui, né? Essas 5 perguntas que na verdade tratam de uma temática, né? Do que você precisa libertar, que precisa morrer para que algo novo nasça, né? E aqui a gente está falando de excesso de dependência material, de só pensar em trabalho, de pensar que a felicidade está em buscar mais e mais e mais e não aproveitar a paisagem. Então aqui, vamos trazer aqui 3 cartinhas. Bom, aqui a gente está trabalhando uma harmonização, tá? Uma harmonização entre os setores material, espiritual e afetivo das emoções, tá? Então a gente aqui realmente está trabalhando para harmonizar, não é abandonar nada, tá? Aqui nós estamos trabalhando com harmonizar. Aqui me diz que nem tudo depende única e exclusivamente do dinheiro, tá? Aqui tem que ter um equilíbrio entre o espiritual, o material e o sentimental, né? É não fazer vista grossa, muitas vezes, para esse desequilíbrio, procurar harmonizar, né? Nem abandonar um, nem abandonar o outro, nem tanto a um, nem tanto ao outro, tá? Trazer uma harmonização sobre isso. Principalmente ali, buscar um pouco mais das questões espirituais, ó, que a gente começou com essa, e essa carta aqui também fala de espiritualidade, ó. Essa cartinha aqui dos lírios nos fala sobre harmonizar, nos fala sobre espiritualidade também, tá? Então aqui, vamos agora com o baralho de Dona Dama da Noite, vamos falar um pouco mais. Muitas vezes com uma confirmação, mas aqui a gente também teve um acréscimo, né, sobre a questão de equilibrar as coisas, né, nem dar tanto só crédito a uma coisa ou só crédito para outra. Vamos aqui com a Dona Dama da Noite. Olhar para dentro de si, para o seu interior, tá? Para curar muitas pessoas aqui se sentindo sozinhas, ó, ser o seu apoio, tá? Buscar novas conexões, conexões com as pessoas, se conectar mais com as pessoas, tá? À sua volta, no seu dia a dia, tá? Aqui Dona Dama da Noite fala sobre relacionamentos felizes, sobre a intimidade do lar, sobre essa valorização dentro de casa com a sua família, tá? Sobre as pessoas, às vezes, à sua volta, filho, mãe, esposa ou marido, cada um adapta para o seu contexto, né? Ou até os irmãos, enfim, as pessoas que são do seu relacionamento mais íntimo, mais interior, do seu lar, né? Aquelas pessoas, pode ser família, pode ser amigos muito próximos, tá? Que eles podem estar aí suprindo, porque algumas pessoas aqui me dizem que sentem um vazio,
né? Parece que sempre algo está faltando, o que fecha perfeitamente aqui com a nossa tiragem, né? Porque muitas vezes a pessoa está correndo atrás em demasia, né, dessa questão material. Opa, desculpa, gente. Mas, na verdade, a questão maior é um vazio, é preencher um vazio, tá? Trazido aqui por essa luva, porque a luva, ela tem um par, né? Algumas pessoas podem estar com a sensação de perder alguém valoroso, né? Então, aí essa tiragem nos traz que nós precisamos dar valor para não dar valor depois de perder, tá? Algumas pessoas muito nostálgicas por questões de passado, então buscando, trazendo essa cura, todas essas transformações trazem uma cura muito grande para esse vazio, seja lá pelo motivo que for, que você pode estar sentindo ou que as pessoas à sua volta sentem, né? Por você acabar dando mais atenção para uma coisa e menos para aquilo que realmente importa, tá? Vamos tirar aqui uma cartinha do Oráculo da Sabedoria Interior. Perdoar a si mesmo. Veio duas mensagens, eu vou ler as duas, tá, gente? Perdoar a si mesmo, libertar-se dos aprisionamentos do passado. Aceite seus equívocos, aprenda com eles e use essa sabedoria para criar um presente mais consciente e um futuro promissor. Bacana, né, gente? Muito bacana essa mensagem. Vamos lá. Ó, mais uma carta falando de passado. Ó. Deixe o passado para trás e não se preocupe com o futuro. Encontre a paz e a plenitude no presente, onde a vida realmente acontece. O que acontece aqui, tá? Aqui mais um insight aqui da espiritualidade, tá? O que acontece aqui também? Muitas pessoas, às vezes, por uma dor do passado, acabam se apegando às questões de buscar mais materialidade, desviam a atenção, né? Quando, na verdade, nós precisamos é curar. E a cura, ela vem através do amor. Tá, pessoal? Muito bacana, então, essa mensagem trazida aqui pela espiritualidade. Vamos, então, agora ao cristal número 2, Amazonita. Para você que escolheu a opção número 2, quem quiser assistir todas, pode assistir, porque às vezes uma complementa a outra. Quem quiser escolher duas, né, porque ainda está em busca de alguma resposta aí, pode escolher mais uma, tá? Então vamos lá, o que precisa morrer para que algo novo nasça? Que dor você precisa deixar para trás? Vamos lá, o que você precisa mudar, qual padrão de comportamento, ciclo tóxico, relacionamento tóxico, tá? Vamos lá. Vão ser 5 cartinhas, 5 questões aqui que nós vamos trabalhar referente a este tema, tá? Às vezes a gente está trabalhando sobre previsões, mas às vezes a gente também trabalha aqui cura interior, né? Muito importante. É difícil falar, né, do que a gente precisa mudar, é muito mais fácil às vezes trazer o que o outro fez de errado, né? E a gente, só que assim a gente não cura, né, pessoal? Assim a gente não cura. Então vamos lá, eu tô sentindo de puxar esta bonitinha aqui. O que precisa morrer para que algo novo nasça? 8 de ouros. O 8 de ouros, gente, ele vai nos trazer a dedicação, tá? Mas é isso que eu preciso deixar para trás? Não. Quer dizer que a impaciência, a estagnação, né? O excesso de foco numa coisa, deixando outras para lá, né? Então aqui essa pessoa que ela tá muito focada aqui nessa mistura aqui que ela vai fazer, mas não olha as coisas ao seu redor, vamos botar assim. Em outros casos, a impaciência, eu quero ver esse resultado, mas eu não sei esperar para ver este resultado, quero acelerar demais as coisas, né? Quero atropelar, então a vida vem muitas vezes e dá aquela pausa, né? Tipo, o que eu tô fazendo, não tô vendo o resultado, mas é porque o resultado ele vem de forma sutil. Por quê? Para que a gente trabalhe essa energia de saber esperar, aguardar, desfrutar da paisagem, como a gente falava lá na outra tiragem. Então é mais uma tiragem de cartas, tá? É o 8 de ouros, lógico, a carta que antecede o 9 de ouros, que foi a carta da última tiragem. Então esse aqui é o 8 de ouros, é um passinho ainda atrás daquela carta, aonde sim, aqui existe um foco excessivo em alcançar um resultado,
tá? É uma carta que traz um exagero no lado sombra, tá? No lado positivo, ela é uma paciência recompensada, ela é um progresso constante, mas no aspecto sombra dela, que é a dor que nós precisamos deixar morrer para que algo renasça, ela vem falar do excesso. Muitas vezes se trata de uma obsessão por isso, por aquilo, né? Cada um sabe aí no que você pode estar obcecado neste momento, tá? Pode ser num relacionamento que você quer demais que as coisas aconteçam e não se dá conta que muitas vezes você está fazendo a parte dos dois, a sua parte e a outra parte. Então, o que isso quer dizer? Você vai ficar sobrecarregado, você realmente não vai ver resultados, porque cada um aprende trabalhando no seu ponto, né? Você precisa mudar tal coisa, o outro tal coisa, mas o outro ele muda na velocidade dele. Então, às vezes a gente está tão focado que quer ver o resultado, que acaba entregando tudo de mão beijada, de bandeja, mas lá na frente vai se frustrar, porque daí não vê o andamento, o desenvolvimento da outra pessoa dentro do relacionamento. Por quê? Porque você acaba fazendo as duas partes, a sua e a da outra pessoa. Ou você acaba atropelando aquele momento de aprendizagem do outro, tá? Na questão financeira, muitas vezes pode falar daquela questão onde o seu progresso material, profissional, ele é lento, não adianta querer pegar atalhos, tá? Da impaciência com o desenvolvimento ou com aquela obsessão de só dar atenção ao trabalho, não dar atenção a outras coisas, assim como no contexto amoroso. Dar atenção exclusivamente para o contexto amoroso e deixar outras áreas como para quem estuda o estudo, o desenvolvimento profissional, a questão material financeira, a questão espiritual, né? Aqui a gente tem uma necessidade de espiritualização, porque essa carta nos traz também à tona uma coisa que eu falei lá na outra tiragem, que aqui volta a se repetir pela proximidade, tá? Do 8 e 9 de ouros, tá? Esse aqui é o 8, lá nós tivemos o 9 de ouros, mas elas estão muito próximas, então uma dá continuidade à outra, né? No tarô. Tá? Então, aqui nós vamos ter uma insegurança. Muitas vezes esse foco, ele é demasiado numa determinada situação, disfarçando ou suprindo inseguranças que nós temos. A insegurança de ver algo dar errado. Isso faz parte da vida, faz parte do aprendizado, faz parte da nossa evolução espiritual. Algumas coisas vão dar errado para nos trazer ensinamentos, para nos trazer lições, um aprendizado, ou porque tinha que dar espaço para que uma outra coisa venha a surgir. Tá? Então aquilo acaba dando errado e vem uma outra coisa na sua vida, mas é necessário ter esse olhar crítico, aceitar as coisas, tá? Não quer dizer não trabalhar para que as coisas deem certo, quer apenas dizer que você tem que ter uma medida sobre isso, não ser impaciente, dar tempo ao tempo para que as coisas fluam. É como tomar uma medicação, você toma, daqui a um tempo ela vai fazer efeito, então tem que ter essa paciência, tá? Então o foco excessivo, a falta de paciência, né? Procrastinar, deixar para amanhã, né? Aqui a gente também, no aspecto sombra, vai ter a procrastinação de deixar para amanhã tudo, né? Amanhã eu vejo, amanhã eu faço, empurrar as coisas com a barriga, ocultar as coisas pelo medo, pela incerteza, né? E não querer ver as coisas darem errado, como se tapar o sol com a peneira resolvesse, tá? Então aqui a gente trabalha muito a energia da paciência, tá? No 8 de ouros, na paciência, para ver o resultado das coisas que você vem almejando, mas ter a paciência, ter a disciplina, né? Não procrastinar, entender que o outro tem o momento do outro e você tem o seu momento, cada um aprende na sua velocidade, a sua velocidade é diferente da velocidade das outras pessoas. Vocês me desculpem que tenho aqui hoje os cachorros estão latindo bastante, tá? Espero que isso não interfira muito no vídeo, mas eu não vou parar para a gente não perder o gatilho, né? Porque aqui a gente tem uma influência muito grande da espiritualidade nessa leitura, tá bom? Então a energia está bem forte, então vamos dar continuidade, tá? Então aqui, o que está sendo transformado dentro de mim? Eu gosto de puxar essas cartinhas que ficam querendo sair. As de espadas. Então aqui a energia do As de espadas, sempre que a gente tem um As, a gente fala muito de recomeços, de novos ciclos, tá? E aqui é uma iniciativa, tá? É uma iniciativa na sua vida, decisões, você tendo uma clareza, encontrando verdades, tá? Então aqui o que está sendo transformado é que você tem aprendido com situações, né? Tem tido uma clareza melhor diante de situações,
trabalhando conflitos que você tem dentro de você, coisas que podiam estar meio conturbadas na sua mente. Então você num grande momento aí de transformação mental, tá? Aqui é um início de um novo pensamento, é o início de uma nova conclusão, é o início de um novo comportamento, é uma transformação mental, né? Para poder trazer para o material, né? Então você encontra muitas verdades, tem muitos começos novos, seja no amor, no financeiro, no espiritual, algumas vezes até uma renovação de saúde, tá? Muitas pessoas às vezes ficam deprimidas, né? Ficam com o emocional abalado por muitas situações, principalmente quando a gente tem ali a obsessão, né, por algo que às vezes a gente vai ver que não deu muito certo, não está saindo bem como você gostaria, e aí você começa a transformar isso na sua mente, nessa frustração, você começa a ter clareza de entender o porquê de muitas coisas, entender a velocidade, entender, ter aprendizados, conseguir absorver aprendizados, tá? Ressurreição interna. O que está pronto para renascer em mim? Então aqui, o equilíbrio, a justiça. Vem trazendo aqui a balança, né? Para equilibrar as coisas, para ser mais justo consigo, com os outros, tá? Para ter uma energia maior aqui. Só um pouquinho, pessoal. Então, para ter um equilíbrio, para equilibrar mais as coisas na sua vida. As coisas caem. Tá? Então a carta da justiça vem nos trazendo muito esta energia, tá? Vamos lá então. Questão 4. Do silêncio ao despertar. Meu momento de espera. Então, o que estava silenciado aí, que você estava aguardando que começa a despertar? Bom, e vem trazido justamente pela carta da morte, que significa isto: deixar padrões tóxicos, coisas que não acarretam mais, finalizar coisas que só trazem desgaste, coisas que não estão lhe fazendo bem, para dar espaço para o novo. Justamente o nosso tema: o que precisa morrer para que algo novo renasça? Trazido aqui no seu momento de espera, o que está vindo é o rompimento, ó, de cordões que prendem você a questões de passado, a padrões tóxicos, a teimosia, a vícios, a coisas que não têm mais espaço para na sua vida, que não trazem, que não agregam coisas positivas para a sua vida, para que você tenha o início de uma nova jornada. Então a carta da morte, ela vem nos falar isso. Ela é, na verdade, uma das cartas mais positivas, que é quando você consegue se libertar, ou você está rompendo com esses padrões. Você está no momento de rompimento com padrões tóxicos, com padrões que não cabem mais, que lhe trazem desgosto, que lhe trazem, como que eu vou dizer, padrões tóxicos, coisas pesadas, coisas negativas, que não te ajudam, que te prendem para que você não progrida. Mas essas coisas são trazidas por você mesmo, na sua vida. Você precisa romper esses laços. Então a carta da morte, ó, arcano maior, hein? Energia muito forte, vem trazendo essa mensagem. Libertação e cura, o que preciso soltar para florescer? O que é preciso soltar para florescer aí essas energias novas? O As de Paus. O As de Paus. Então, se dedicar mais às suas paixões, às coisas que você gosta, tá? Se dedicar mais a se conectar mais, né, com essas energias positivas trazidas aí para você nesses seus insights, nessa sua busca interior, tá? Você se dedicar mais às coisas que você gosta, às coisas que lhe trazem prazer, às coisas que são importantes para você na sua vida, tá? Então a gente tem aí o As de Paus trazendo aí as novas paixões, ter mais segurança, tá? Botar a sua criatividade para funcionar, né? Parar com padrões aí de procrastinação, tá? Então é um momento de libertação. O As de Paus justamente é uma libertação, tá?
Bom, vamos aqui agora no baralho cigano, 3 cartinhas para clarificar, trazer uma mensagem adicional da espiritualidade. Clarificar um pouco mais as coisas, o que é preciso morrer para que algo novo nasça, o que você precisa fazer aí para o que a espiritualidade vem falando. Ó, vem aqui uma energia positiva, uma energia de movimentação aí na sua vida, tá? Muitas pessoas aí passaram por situações mais pesadas, tiveram aí uma dedicação, porque aqui a gente tem o final da jornada, né? Final da jornada, algumas pessoas sofrem aí de ansiedade, alguma tribulação, não estão enxergando com muita clareza algumas coisas, então o momento é de busca interna, de busca espiritual, tá? Meditação, uma reavaliação, tá? Agora, principalmente, não tomar decisões precipitadas, não agir com impulsividade, tá? Esperar, porque aqui a gente tem as nuvens, então é um momento assim que muita gente não está enxergando muita coisa com clareza, então é necessário aí acalmar uma ansiedade, tá? Você pegar aí com a sua fé, com a sua espiritualidade, estar aí buscando aconselhamento com pessoas que entendem mais de um ou outro assunto, pode ser até um psicólogo, né? Muito importante, muito bom, muito positivo, tá? Mas algumas pessoas através da meditação, de uma reavaliação, de acalmar a mente, de serenar, de entender que não precisa tomar uma decisão da noite para o dia, tá? Não precisa ser nada afoito, nada. Respira, calma, respira, tá? Trabalhando aqui essas outras que a gente tirou. Deixa que o outro faça a sua parte também, tá? Não tome tudo o que você precisa fazer, não deixar espaço para o outro agir, trabalhar, atuar, mudar, né? Então é importante, tá bom? Então, serenar a mente, esperar as nuvens passar, porque o mais certo das nuvens, gente, é que elas vão passar, tá? Elas vão passar. A tempestade, depois da tempestade, sempre vem o sol, né? Sempre vem um tempo melhor. A tempestade, ela não é permanente da vida da gente, tá? Graças a Deus a gente tem mais dias bons do que ruins, então vale a pena a gente lembrar disso, tá? Lembrem sempre da tempestade, que ela vai passar. Toda tempestade passa, tá? Então vamos ver com a Dama da Noite, baralho de Dama da Noite, o que ela nos traz. Uma mensagem extra, uma contribuição aqui. Então a gente tira uma carta só, tá? Eu gosto de trabalhar com mais de uma. Aqui, estabilidade, segurança, a confirmação, tá? Ó, o corte desses laços, desses vínculos aqui, trazido pela morte, tá? Aqui muitas conquistas, muitas vitórias, mas aqui um contexto muito particular, tá? A espiritualidade agindo na sua vida, lhe trazendo vitalidade, lhe trazendo uma energia, lhe ajudando aqui, ó, a trabalhar os seus conhecimentos, as suas virtudes, a sua sabedoria, tá? Então você, rompendo esses laços e trazendo consigo uma sabedoria, um aprendizado, tá? Uma valorização das suas virtudes, tá? Muito bacana, né, gente, essa tiragem. Muito bacana. Vamos buscar aqui uma mensagenzinha do oráculo da sabedoria interior. Já pulou uma. Eu vou aceitar. Vamos lá. Então aqui, ó. Cada lágrima caída é uma pérola de sabedoria. Permita-se sentir e aprender com cada emoção. Não precisa nem falar, né, gente? Só fecha o contexto de tudo que a gente falou até agora, né? Muito bacana. Então, essa foi a opção número 2. Vamos para a opção número 3, o cristal ametista. A pedra ametista. E vocês me desculpem mais uma vez pelo barulho dos cachorros, tá? Então, aqui nós temos a pedra ametista. Um dia ainda vou ter um estúdio, que daí a gente grava em silêncio. E não tem essa interferência externa, né? Mas a gente não pode fazer nada, né, gente? Então tá aqui, ó. Cristal ametista, opção número 3 para você, tá? Então vamos lá. Traz a sua energia aí pra mesa. Traz a sua energia aí pra mesa. Vamos lá. O que precisa morrer para que algo novo nasça? Vamos lá. Mentaliza esse seu nome. Peraí.
Então, o que precisa morrer para que algo novo nasça? 4 de paus? Não, 5 de paus. 5 de paus, gente. Então, ele vem falar aqui, gente, dos desafios, tá? Vem falar aqui nos nossos desafios. Ó, pode ver aqui, ó, uma pessoa enfrentando aqui uma nevasca. Dá pra ver que ela quer chegar em algum lugar, né? E na trajetória dela, ela encontra aí adversidades, dificuldades. Algumas vezes, as dificuldades são adversários, né? Porque aqui a gente também vai falar de competição, de concorrência. Então, pode ser pessoas aí que estão enfrentando um momento de dificuldade, de concorrência, né? Em algum sentido da vida, tá? De conflito interior, né? De dúvidas, mas não são dúvidas do que fazer, de onde ir, mas ao longo da sua trajetória, pode ser um momento interno aí que muita gente esteja enfrentando de conflito entre o material, o espiritual, o setor dos relacionamentos, né? Podem ser pessoas aí que estejam enfrentando opiniões alheias, né? Pode ser pessoas aí muito brigonas, vamos botar assim, né? Que acabam entrando numa concorrência desnecessária, que a gente vai ter o tema concorrência muito forte, tá? E isso pode ser desde uma competição que você acha saudável, mas que talvez seja um conflito desnecessário para sua vida, né? Aqui a gente vai estar falando de superar obstáculos, tá? A capacidade, você tem capacidade de superar obstáculos, né? Mas aqui a intuição, ela me remete muito a pessoas que têm um espírito muito de competir, muito competitivo, perigando ir para o lado negativo, tá? Onde você cria conflitos desnecessários com pessoas, com situações, né? Talvez você esteja precisando um olhar porque aqui hoje na mesa tivemos muito essa energia de o olhar estar desviado para a situação errada ou de forma equivocada. Lógico, todos somos humanos, errando que se aprende, né? Então, assim, aqui você tem que trazer aqui para o seu contexto de vida, aonde você pode estar enfrentando dificuldade de superar, enfrentando obstáculos, enfrentando adversidade de pessoas, de opiniões, tá? Então é isso que você precisa deixar para trás, a competição que não é saudável, tá? Seja de opinião, ou melhor, o que eu quero dizer? Muitas vezes você precisa encarar os seus problemas de frente, evitando conflitos, né? Você não precisa provar nada para ninguém, tá? Você tem que escutar a sua voz interior, tá? Acalmar a mente, escutar a sua voz interior, ver aonde que está esse conflito, aonde que as suas emoções estão entrando em conflito, para você estar encontrando aí as respostas para a sua vida, para que você possa enfrentar os desafios de forma mais saudável, uma competição mais saudável, tá? Você pode estar aí enfrentando competição de atenção de alguém, né? E aí o que a gente vai falar nesse contexto, tá? Porque é uma coisa que tá me intuindo aqui também, que existe essa competição, essa concorrência por atenção, muitas vezes, de outras pessoas, outras pessoas, né? Então, é aquela situação assim que você não tem que se diminuir para caber num lugar, né? E nem tem que provar ser maior do que o outro, muitas vezes até atropelando um outro que está aí no seu desenvolvimento espiritual, passando pelo seu momento também. Então, é uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua velocidade, cada um tem a sua forma, tem uma vida, tem uma experiência, né? Tem uma bagagem emocional, né? Que vai estar guiando, orientando, né? Então, o que preciso deixar para trás? O espírito competitivo negativo, sempre deixando bem claro, negativo, o aspecto negativo que você pode
ter sobre isso. E o que está sendo transformado dentro de mim? O 9 de espadas, um sofrimento, uma angústia, uma tristeza, tá? Então, como eu falei ali, ó, algumas vezes algumas pessoas podem estar achando que é difícil demais chegar a algum lugar, enfrenta desafios para chegar ao seu objetivo, e aí tá tendo uma transformação dentro desse sofrimento, dentro dessa angústia, tá? Muitas vezes trazida pela insegurança, tá? Mas são inseguranças suas, muitas vezes elas não são reais, ou são uma deficiência do seu amor próprio. Ressurreição interna. O que está pronto para renascer em mim? O seu poder pessoal, o seu empoderamento, tá? Então, mais uma vez, fecha ali com aquela questão do conflito interno, da insegurança, tá? O silêncio do despertar. O meu momento de espera. O que está lá esperando para despertar dentro de você? A rainha de paus. Aquela pessoa que inspira os outros, aquela pessoa que tem o seu conhecimento. Então, mais uma vez ali, ó, a gente falou ali de, às vezes, conflito com opiniões alheias, muita gente dando palpite, muita gente dando pitaco, mas você sabe, você tem o seu poder interior que você pode estar deixando adormecido, não deixando florescer, tá? E aqui nós temos na rainha de paus a pessoa que inspira os outros, a pessoa determinada, a pessoa forte, a pessoa aguerrida, né? Libertação e cura. O que soltar para florescer? O 8 de ouros. Aquela insistência, aquele foco excessivo numa situação, tá? Deixando de dar atenção para outros campos, aquela obsessão, tá? Pode ser por achar respostas, pode ser por uma situação, pode ser por alguém, por uma dor, porque muitas vezes a gente insiste em algo que nos traz sofrimento, tá? Vamos trazer aqui o baralho cigano para nos trazer mais um esclarecimento aí, mais uma clareza para essa situação, apesar de que ela é bastante clara, né? Isso aqui mais que o baralho cigano pode estar nos trazendo aí, Dona Dama da Noite, nos inspirando hoje. Então, o urso ele vem nos falar sobre essa questão de posse, de estar sempre certo. Aqui nós temos no fundo do deck os ratos, que vão falar aí de um desgaste, né, muitas vezes desnecessário ou por excesso, tá? Porque o urso também vem nos falar um pouquinho de excessos, tá? Aqui a estrela, a questão espiritual, e aqui a âncora, que é a questão da segurança, tá? Então, empoderamento pessoal, tá? Muita gente aqui é muito bom para dar conselho para os outros, mas muitas vezes na hora de viver o seu momento acaba pecando, acaba aceitando opiniões alheias, sendo que você inspira pessoas, você tem um poder dentro de você capaz de inspirar os outros, e muitas vezes as pessoas, elas vivem na sombra e se incomodam com o brilho, tá? Que a estrela vem nos trazer também essa mensagem. Muitas vezes as pessoas se incomodam com o nosso brilho e acabam tentando ofuscar, assim como muitas vezes nos tornamos o dono da razão sem escutar o outro, tá? Mas às vezes nem é necessário escutar o outro, apenas abandonar o conflito, abandonar a necessidade de estar sempre certo, tá? E trazer mais estabilidade, segurança para a nossa vida. Vamos ver aqui o que a Dona Dama da Noite acrescenta aqui a essa tiragem. Hoje, gente, foram tiragens mais curtas, tá? Mais objetivas, mais focadas, porque a intenção é essa, é trazer a mensagem e não fazer firula, assim, beleza, né? A questão aqui é trazer uma luz, uma clareza para você que chegou até esse vídeo, sendo que é um vídeo atemporal, não importa quando você chegar nesse vídeo, esse vídeo é feito para você. Mas nós aproveitamos aqui, eu aproveitei a energia do momento, né, do feriado santo, da Semana Santa, da Páscoa, né? Respeitando quem não comemora a Páscoa. Então aqui, ó, mais uma vez a âncora, tá? A questão da estabilidade, a questão da segurança. Aqui, a clareza na sua vida, tá? Olhar mais para as coisas alegres, para as coisas felizes, tá? E cuidar das questões de concorrência, tá? Porque aqui, novamente, nós temos a diversidade, aqui nós temos uma aflição, aquela necessidade de estar certo, aqui existe um alerta, né? Para que você olhe com mais clareza para as coisas belas, para as coisas boas da vida, para as coisas positivas, para os seus caminhos. Você tem caminhos para chegar até onde você quer,
tá? Não há necessidade de concorrência, não há necessidade de afobação, não há necessidade de estar sempre certo em relação a alguma coisa. Muitas vezes a gente deixa de ter razão, mas ganha a paz interior, tá? Então muitas vezes aquela situação, aquele vício, aquela teimosia, tá? Nem sempre a gente precisa estar certo sobre tudo. Então, Dona Dama da Noite trazendo um grande alerta, tá? Dizendo a sua vida, você tem a clareza que precisa, você tem a sabedoria que você precisa, não há necessidade de estar pedindo muitas opiniões, não há necessidade de entrar em embate, em concorrências desnecessárias, discussões desnecessárias, não há necessidade de tentar chamar a atenção de ninguém, você tem o seu brilho próprio, você tem o seu amor próprio, você é uma pessoa empoderada, você é uma pessoa que inspira outras pessoas, tá? Basta apenas abrir mão de estar sempre certo, de uma obsessão, tá? Então, mensagem aí de Dona Dama da Noite, o que você precisa deixar abandonar, né, para que algo novo floresça, é a necessidade de estar sempre certo, entrar em embates desnecessários, brigas desnecessárias, concorrências desnecessárias, precisar chamar atenção desnecessariamente para você, porque você já é uma pessoa que chama atenção naturalmente, tá, gente? Bem objetivo, bem conciso, bem focado, tá? Não há necessidade de tentar caber num lugar, né? Que é muito forte a intuição sobre isso. Então aqui, mensagenzinha. Cada lágrima caída é uma pérola de sabedoria. Permita-se sentir e aprender com cada emoção. Certo, pessoal? Então essa foi a tiragem de hoje. Não esqueçam de deixar a sua curtida, é muito importante para nós. Para quem é novo no canal, já se inscreva, ative o sininho para novas notificações. Espero do fundo do meu coração que eu tenha ajudado vocês a trazer uma clareza, trazer um discernimento, uma mensagem, tá? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até a próxima.